Paulo Jevor, aqui, num bate-papo hoje. Quantos anos nos Estados Unidos, Jevor? Indo pro 7º ano. 7 anos aqui? E o que te fez vir para cá? Assim, dentro da minha área, eu alcancei quase tudo que eu queria alcançar no Brasil. E então, uma coisa que eu já vinha desenvolvendo, sempre foquei nesse mercado internacional, até porque toda essa bagagem de música eletrônica, eu sempre fiz uma coisa internacional. Mesmo no início, meados de 95, eu já tinha minhas músicas lançadas em mais de 35 países, mas o vir para cá foi buscar essa oportunidade de trabalhar realmente no mercado internacional. E o melhor lugar do mundo para fazer isso é os Estados Unidos. Porque no caso dos Estados Unidos, quando você lança um produto teu, no caso você que é produtor musical, enfim, tem já remix com vários artistas, tem uma longa data. Quem quiser conhecer melhor o trabalho do Paulo Jevor, digita aí Paulo Jevor na internet que vai aparecer coisa até não aguentar mais. É um cara de bastidores, um dos caras mais talentosos que eu conheci até hoje na minha vida. Ganhador de Grammy, remix de Madonna, remix de tudo quanto é gente aí importante, mas sempre ficou nos bastidores. Claro, você no Brasil, eu acho que você conseguiu fazer um milagre, né? Você conseguiu ter reconhecimento, você conseguiu alcançar trabalhos e artistas internacionais, estando no Brasil, né? Imagina se você estivesse aqui, né? De vez se não tivesse essa distância, de vez se não tivesse esse mercado, até de uma certa forma, talvez um preconceito, não sei se a gente pode falar que existe isso. Não, eu assim, isso é uma coisa legal. A gente sempre tem você como músico, produtor musical no Brasil, é sempre tido como um cara que não trabalha, como um cara que assim, nunca foi muito valorizado essa profissão no Brasil. Só que qualquer lugar do mundo, quando eu falo que eu sou produtor musical, o cara acha que tem uma limusine me esperando, entendeu? O cara fala, pô, que não tem não, cara. Pô, que maneiro, não sei o quê. Então, assim, existe um respeito muito grande quando você realmente atinge um certo patamar na sua carreira. As pessoas te respeitam aqui, assim, muito mesmo, sabe? Tem uma admiração por você ter seguido esse caminho. Então, assim, eu nunca tive esse preconceito das coisas que eu fiz no Brasil aqui fora. Eu sempre tive preconceito das coisas que eu fazia no Brasil dentro do Brasil. Sempre rolou isso aqui, mas lá fora é melhor, lá fora é melhor. Até que chegou uma hora que eles não sabiam que era feito no Brasil. Eu fazia as coisas, eles achavam que era gringo, mas era feito no Brasil. É meio cultural, né? A gente nasceu, cresceu, sempre achando que o importado era melhor, né? A comida importada era melhor, o eletrônico importado era melhor, a música importada era melhor, né? É uma coisa cultural de uma época que realmente faltava um desenvolvimento do Brasil para chegar num nível internacional. Ainda falta para algumas coisas. Mas, assim, artisticamente, musicalmente falando, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. E o músico brasileiro, ele é respeitado no mundo inteiro. É sempre quando você fala que você é músico, você é brasileiro, os caras já gostam de você, entendeu? A sensação que eu tenho é que o músico brasileiro, o artista brasileiro, ele tem um certo valor no Brasil, mas quando ele sai do Brasil, o valor é muito maior, né? Muito maior. É uma coisa meio engraçada em isso. Em todas as escalas, sabe? Desde o momento que você entra na imigração, do momento que você abre uma conta do banco, sabe? É impressionante, é outro tratamento. Cara, e como foi o teu início nos Estados Unidos, assim? O que mais foi complicado para você se adaptar? Quais foram, assim, me diz 3 maiores dificuldades que você teve quando você veio morar nos Estados Unidos? Assim, eu já vim numa situação muito confortável, porque eu já vim com visto, né? Eu tirei um O1, que é um visto de habilidade especial. É um visto temporário de 3 anos. Então eu já vim com visto, eu já tinha clientes aqui que faziam trabalhos comigo no Brasil. Eu tinha uma noção boa de inglês, porque antes de eu definitivamente morar aqui, eu vim várias vezes passar alguns meses aqui,
fazendo network, assistindo show, conhecendo gente, visitando o estúdio. Então, isso, de certa forma, me deixou mais confortável com o inglês, mais confortável com as pessoas. Então, eu queimei umas etapas antes de vir. Então, quando eu vim para cá, eu já mais ou menos eu sabia o que eu estava fazendo. Só que, assim, quando você vem para cá, aquela sensação estou de férias na Disney acaba, entendeu? Vira trabalho, vira rotina, vira tudo. Então, é quase que você perde um pouco do seu lugar de férias. Vira um lugar que você vive. E eu vivia no Rio de Janeiro, que era um lugar de férias para muita gente. E aquilo para mim era o meu dia a dia. Então, quando eu me mudei para Miami, meio que rolou isso. No início é tudo novidade, mas daqui a pouco virou o meu dia a dia, né? Então eu tive que achar um novo restaurante favorito, um novo lugar favorito para andar, um novo, sabe? Você tem que construir uma rotina sua até para você se sentir em casa. Senão você se sente meio fora de posição, entendeu? O que é interessante, tipo assim, os amigos que estão no Brasil, no primeiro momento, eles acham que a gente está de férias. O Celso tá de férias eterno, tá curtindo o parque todo dia, tá rico, caraca, férias, já tá 3 meses na Disney. E não entende, né, que na verdade a gente não tá 3 meses na Disney, a gente tá 3 meses morando em outro país, onde tem uma dinâmica, uma rotina exatamente igual como tinha no Brasil. Acorda, leva a criança pro colégio, paga a conta, vai no supermercado, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar, né, abastecer o carro, enfim, é uma rotina normal. E aí, com a rotina e o dia a dia, vem os estresses do dia a dia. Né? Que normal de qualquer vida. E aí, às vezes você tá naquele auge daquele estresse, puto pra caraca, ou muito chateado, ou muito, sabe, complicado assim. Aí alguém manda uma mensagem: e aí, cara, que vidão. E você fala: caraca, cheio de problema aqui. Porque na verdade, assim, num primeiro momento, você se muda pra cá, você passa a ter a tua rotina de vida normal, de trabalho, de vida pessoal, né, de responsabilidades, mas tem um agravante no primeiro momento, porque no primeiro momento você está procurando onde estão as coisas. Tudo. Você está num jogo novo, procurando as peças dentro do tabuleiro. Aí depois você se acha e vai embora, né? Vira uma rotina assim. O Brasil fica um pouco distante, né? Se eu tivesse o Concierge USA naquela época, eu não tinha passado esses apertos, cara. Mas é verdade, assim, eu tinha vários amigos que já moravam nos Estados Unidos há muitos anos, alguns em Miami, e assim, você vai pegando dica, vai vendo como as coisas, mas, cara, no final, a vida de uma pessoa aqui é diferente da tua, sabe? As tuas necessidades são outras. Eu, por exemplo, eu tenho um filho com diabetes, então toda a necessidade do meu filho, eu tive que descobrir, eu e a Martina teve que descobrir por conta própria. Não tinha ninguém para pegar a mão da gente e dar o caminho, sabe? Então, você tem essa adaptação, ela é mais complicada do que eu achei que fosse. Mesmo eu já estando muito ciente de onde eu estava pisando. E como foi para você essa mudança do sistema de saúde brasileiro para o sistema de saúde americano? Principalmente em relação ao teu filho, que tem uma necessidade de cuidados mais próximos, cuidados mais, digamos assim, intensos de saúde. É uma coisa que eu sempre falo para você, assim, a experiência de Miami não é a experiência dos Estados Unidos. Como a experiência de Nova York não é a experiência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito grande e com leis muito próprias de cada estado. Então, existe uma diferença muito grande das situações. Quando eu descobri que o meu filho tinha diabetes, ele foi tratado, eu descobri aqui em Orlando. Ele foi tratado no hospital de Orlando. Você estava de férias, né? Estava de férias. A criança não queria brincar na Disney, eu falei, algum problema muito sério com a criança, né? Leva no médico, descobre que está com diabetes, 1 semana no hospital. Acho que é a única área da Disney que você não visitou, porque o hospital é da Disney, lá uma parte do infantil é financiado pela Disney. Então, eu acho que é a única parte da Disney que você não foi. Mas, graças a Deus. Mas, enfim, o hospital é maravilhoso, assim, um altíssimo nível. Profissionais extremamente bem treinados, a gente teve um atendimento assim, de primeiro mundo mesmo. Em Miami, é um misto assim, que eu tive. Eu tive coisas
fantásticas, a gente arranjou médicos fantásticos, mas às vezes a gente teve que lidar com profissionais de qualidade muito questionável. Coisas que a gente nunca teve que ter esse problema no Brasil. Mas essa questão tem no mundo inteiro, né? Profissionais bons, profissionais ruins, profissionais médios. Exatamente. E tal. Mas essa questão, assim, do sistema de saúde, porque o pessoal tem sempre um fantasma muito grande, que as pessoas têm muito medo, né? Que diz que a questão do sistema de saúde no Brasil, no âmbito particular, digamos assim, é melhor que aqui. O que você vê de diferença? O que você sentiu como usuário do sistema de saúde brasileiro e para o sistema de saúde americano? Isso é claro, estamos falando de plano de saúde, seguro-saúde aqui, particular, né? Existem vantagens e desvantagens, tá? Você tendo um plano aqui, às vezes o plano aqui é mais caro, mas o plano aqui cobre coisas que o teu plano no Brasil não cobre. Por exemplo, meu filho tem necessidade de ter uma bombinha de insulina. No Brasil, era algo que para comprar uma bombinha de insulina era R$12.000 na época, e você precisava gastar entre 3 a 4 mil reais por mês de suplementos, né? Suprimentos, né? As canulas, essas coisas. Então era um troço, cara, a gente não tinha como fazer. Agora, quando a gente chega aqui, o médico pede, o plano de saúde aprova e a bombinha vem de graça na tua casa. Além disso, meu filho ainda tem uma outra coisa, que é um transmissor de glicemia. É um sensor que ele aplica ou no braço, ou na barriga, ou na bunda aqui em cima, né? Às vezes ele até bota na perna, e ele transmite o açúcar de minuto a minuto. Isso não existe no Brasil, né? E nem com plano, nem sem plano. Nem sem plano você consegue comprar isso. Então, quer dizer, a gente chegou aqui, a gente teve a gente teve acesso a uma tecnologia que a gente não tinha no Brasil. Eu vejo assim, muitos aspectos positivos na questão da saúde aqui. Mas eu escuto ao mesmo tempo muitas pessoas falando, o médico aí nos Estados Unidos, ele é mais distante, ele é mais... você não tem aquele colo que o médico brasileiro te dá e tal. Novamente, isso não é uma regra. Os médicos que cuidam do meu filho são pessoas que ligam para saber, atendem no meio da noite, a gente manda mensagem à noite, manda mensagem de volta. São pessoas que realmente se importam. Tanto os 2 médicos que cuidam do meu filho são pessoas assim incríveis, incríveis. E vou te ser são americanos, sincero, né? São americanos, de origem latina, mas são americanos. No Brasil, a gente passou por todos os grandes médicos que tinha lá e a gente não se ajustou a nenhum. A gente foi se ajustar com os médicos do fundão, que era até de graça, que era do Sistema Público de Saúde, mas os médicos fantásticos, desse tipo, que liga, que realmente se interessa, que liga para saber como está. Quando você tem uma dúvida, responde você imediatamente. Porque isso é um fantasma que o pessoal tem aqui. Que o médico aqui não é distante, que o médico aqui não fala muita coisa. Vão ter médicos assim. Eu acho que tem médicos assim no Brasil também, né? Mas eu acho que não é uma regra. Eu acho que eles aqui estão muito focados no by the book, na eficiência de resolver o problema. Sim, não no processo em si. Isso é uma outra coisa que, ao mesmo tempo que pode ser bom, é ruim. Eles têm protocolo para tudo. Então, por exemplo, se você tem um tipo de doença qualquer, você tem que fazer esse protocolo. Ele tem que fazer vários exames, faz parte do protocolo, porque o médico não é uma coisa que o médico quer ou que o hospital faz para ganhar dinheiro. Principalmente quando é criança, eles têm que reportar isso ao sistema de saúde americano. Porque existe o tempo todo pesquisa para melhorar o protocolo de atendimento. O tempo todo. E eles são obrigados a fazer esses reportes. Entendeu? Então, às vezes você tem umas rotinas de exame que você acha que é desnecessário, mas é uma coisa que é exigida pelo governo. Cara, mudando um pouquinho de assunto, você mora em Miami, né? Eu moro em Orlando. Apesar da proximidade e da gente sempre, pelo menos, eu sempre juntei muito Miami com Orlando, né? Desde que a gente vem pra cá, a gente escuta. Quer fazer uma viagem para os Estados Unidos? Miami, Orlando. Miami, Orlando. É sempre assim, né? O pacote era Miami, Orlando. E hoje eu tenho uma percepção de como é diferente Miami de Orlando. Completamente diferente. Diferente em tudo. Me fala um pouquinho assim das principais diferenças que você percebe entre Miami e Orlando.
Bom, é como se você fizesse uma comparação entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. É uma coisa assim, são perto, mas é muito diferente. Só que é um pouco mais profundo isso. Não é só pelo número de pessoas, por ser uma cidade menor, a forma com que a cidade é construída. Orlando é uma cidade que você depende muito mais de rodovia para ir para lá, para cá. Miami é uma coisa mais concentrada. Você tem toda a parte de estrutura pública que varia de county para county, sabe? Por exemplo, o DMV, que a gente sempre conversa, o DMV em Orlando é extremamente organizado. É muito. O DMV em Miami não é que nem Orlando, nem chega perto. É uma coisa muito mais complexa. Agora, é um lugar onde tem que atender, sabe? Miami tem 8 milhões de pessoas, sabe? Eu não sei quanto tem Orlando, mas é um negócio surreal, é muita gente, né? E você tem, por exemplo, você tem uma comunidade latina em Miami muito grande, que, óbvio, isso vai para a cultura. Você escuta as pessoas falando espanhol com muito mais frequência em Miami, por exemplo, do que em Orlando. Mas tem uma coisa também do preço, né? Eu acho que Miami é uma cidade muito mais cara que Orlando. Sim, não era tão mais cara. Durante a pandemia as coisas mudaram por causa do clima de Miami e o estilo de vida que tem em Miami. As pessoas de Nova York e Califórnia foram todas para Miami, né? Houve um aumento muito grande de pessoas chegando em Miami. E Miami era uma cidade que os salários não eram muito altos. E de repente chega um monte de gente de estados onde os salários são muito mais altos. Isso gera um impacto na economia da cidade. Então os aluguéis subiram, né? Teve toda a problemática da pandemia, da questão de disponibilidade de casas, né? Por causa de vários motivos, investimento, pessoal comprando casa porque estava barato para investir e a casa não volta para o mercado, isso faz o preço subir. Enfim, muita coisa aconteceu e Miami hoje está entre as cidades mais caras dos Estados Unidos. Miami também é uma cidade que começa cedo e termina cedo e às vezes nem termina, né? Não, Miami não termina. Tem boate em Miami que é 24 horas. Não, Miami não termina. Então, já Orlando, a dinâmica de Orlando é muito interessante. Orlando é uma cidade que começa muito cedo, certo? Mas também ela termina muito cedo. Aqui em Orlando, sei lá, 10 horas da noite, você vai ter dificuldade de achar um lugar para você comer, né? Aqui em Orlando, hora de jantar é 7 da noite. 8 horas é o ideal, porque a maioria vai fechar 9, 10. No máximo você vai encontrar um ou outro que vai estender até as 11, mas é muito difícil. Já Miami, claro, uma cidade, né, com os restaurantes abertos até 2 da manhã, 3 da manhã, viram. Então essa questão da gastronomia em Miami e Orlando também é bem diferente. Então eu vejo muita diferença no preço, na dinâmica de horário, na dinâmica de organização, né? Outro dia eu escutei uma pessoa assim, Orlando é uma roça, né? Orlando é uma cidadezinha de interior e tal. E não deixa de ser verdade, mas é uma cidade muito voltada para o entretenimento e para a questão dos parques que movimentam a cidade, né? Vamos lá para o Complexo Disney, Complexo Universal. E esses parques eu entendo que eles fecham um pouco mais cedo, até porque as pessoas têm que descansar e no dia seguinte voltar para o parque, né? Uhum. Então, assim, se você botar restaurantes, vida noturna até muito tarde, acaba no dia seguinte a pessoa não indo para o parque ou indo tarde. É diferente de Miami, que acaba sendo o entretenimento de Miami é a própria cidade, não é alguns lugares, né? Não, você tem, bom, primeiro praia, né? Você tem praia, você tem, o pessoal adora sair de barco. Você tem muita opção para fazer, desde mergulho até os próprios passeios de barco mesmo. Você tem, restaurantes incríveis, hotéis incríveis, coisas assim que você não consegue nem conceber de tão top que é, sabe? Porque é uma cidade onde também tem muito essa ostentação, sabe? É uma cidade onde toda hora você é McLaren, Rolls Royce, Ferrari para tudo quanto é lado, sabe? Você vê as pessoas que principalmente ali em Miami Beach, você vê as pessoas com muito dinheiro, né? Então você tem um pouco dessa coisa. Para quem curte, é muito legal, né? Eu sou um cara mais tranquilo, eu gosto tanto é que eu não moro em Miami, eu moro em Coral Gables, que é uma área mais tranquilinha de Miami, né? De Miami-Dade, né? Do County.
Então, tem um pouco disso. Agora, tem tudo, cara, até um pouco da cultura diferente, né? A gente estava falando sobre a pontualidade. Em Miami as coisas são mais relaxadas. Tem um pouco dessa coisa até do carioca, sabe? De um pouquinho menos... cidade praiana, né? Menos pontual, menos preocupado. Pela praia, dá uma desfocada. Exatamente. É um pouco mais relaxo no geral, sabe? Tá, agora vamos lá. Tipo assim, você tá com 7 anos nos Estados Unidos, né? Eu tô com 1. O que você gostaria de saber hoje, né? O que você sabe hoje que você gostaria de ter sabido logo quando você veio para cá? Tipo assim, qual o conhecimento você tem hoje? Qual é a experiência que você tem hoje que você gostaria de ter tido essa dica ou esse conhecimento lá no início, há 7 anos atrás? Eu gostaria de ter vindo com inglês melhor, porque no início, principalmente, isso que eu falei, você tem uma comunidade latina muito grande, entender o inglês latino é diferente. Eu estava muito acostumado a ir para Nova York e de repente, quando eu tive que entender o inglês com um sotaque, para mim que não dominava a língua, e de certa forma foi uma barreira. Mas é uma barreira que passa, sabe? No início você fica meio assim, daqui a pouco cai a ficha, você começa a entender a diferença dos fonemas e aí você já sabe até de onde o cara é, né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu gostaria de ter tido acesso, porque foi um pouco complicado, é toda essa parte de escola, de área para morar, a escola que tem, porque aqui tem os seus filhos têm que estudar no county na área da sua, no teu zip code, né? Na escola do bairro aí, digamos assim. Na escola do bairro. Só que existem, por exemplo, escolas que são magnets. Essas escolas magnets, eles trazem os melhores alunos de outros bairros para estudar naquela escola. E normalmente são escolas muito boas. Então, se eu tivesse entendido um pouco mais o funcionamento disso, de repente eu não precisava ter ido para um lugar muito mais caro para o meu filho entrar numa boa escola, entendeu? Eu podia ter morado perto, mas numa área um pouco mais barata. Então, tem algumas coisas assim que você faz as mancadas porque você não conhece, não entende o funcionamento. Essa questão de moradia aqui é uma questão que tem um impacto muito grande, né? Eu diria que a moradia aqui é o teu maior custo. Com certeza. Né? Só que aí, ao mesmo tempo que é o teu maior custo, ele é compensado por outras questões que você não tem custo. Sim. Como o colégio dos filhos, você não paga o colégio dos seus filhos. Eu fiz essa conta, tá, Celso? Antes de vir para cá. Eu descobri que mesmo que eu pagasse um aluguel caro aqui, se eu somasse tudo que eu gasto no Brasil e viesse para cá e jogasse esses custos, ia dar quase no mesmo. Entendeu? Eu também percebi. Por causa dos custos de escola, do meu filho, que era muito alto, né? Em que eu estudava no colégio alemão. Eu tinha um custo de transporte, porque eu morava no Recreio, a criança estava no Botafogo. Eu tinha um custo de transporte diário. Então, me mudei para um lugar onde eu não pago escola. A escola que meu filho estuda hoje é considerada o melhor high school da Flórida, né? Ele vai a pé para o ponto de ônibus. Na verdade, a gente deixa, porque às vezes está meio escuro, mas ele vai, basicamente, dá para ir a pé, de bicicleta, para o ponto de ônibus da escola. Pô, tem tudo, sabe? Joga tênis na escola. Ele poderia ter optado por continuar com um estudo de música. Ele estuda alemão, sabe? Porque a principal língua dele é alemão. Então, tudo isso de graça na escola, sabe? Até comida da escola é de graça, sabe? Então, a escola é maravilhosa. Pô, um campus enorme. É a high school de filme, sabe? 3 mil crianças na escola, com aqueles estádios, sabe? Pô, é um sonho que a criança está vivendo. Como a gente tem uma influência muito grande do cinema americano, né? Eu tenho essa sensação. Várias vezes que eu tô aqui em alguma situação, é como se eu estivesse dentro de um filme. Desde uma fila, desde um trânsito, desde levar a criança no colégio. Cara, você tá dentro de um filme, assim, né? Barrado no baile. É muito interessante isso, assim, como a cultura americana, como o cinema influencia a gente muito mais do que a gente imagina, né? E o engraçado é que a gente acha que a cultura brasileira não é muito diferente da americana, mas
Na hora que você entra aqui, você vê que você tem que se adaptar, entendeu? Essa questão de colégio, assim, ela é muito importante, porque as pessoas acham que o teu custo de vida aqui acaba sendo mais caro do que no Brasil. Mas o colégio, ele dá um impacto muito grande. Por quê? Porque se você tem 3 filhos, cara, são 3 colégios a menos, né? Tem um impacto grande. Então, uma família de classe média no Brasil com 3 filhos em bons colégios, cara, é quase 10 mil reais de colégio. Né? Mais. Exatamente. Então, assim, eu também converso às vezes com alguns amigos, eu falo, cara, o meu custo de vida nos Estados Unidos é menor que no Brasil. Ninguém acredita. O meu não chegou a ser menor, mas ele não foi nada assim exorbitante. Assim, ele não mudou muito. Os juros aqui é mais barato. O que mudou foi mais o seguinte, baixo. Aqui eu tenho mais oportunidade do que eu tinha no Brasil. Não, isso nem se fala, mas eu falo do custo de vida, mesmo com dólar desfavorável. É claro que, tipo assim, cada vez mais eu converto menos. Entendeu? Não dá para converter. Cada vez mais eu deixo a conversão de lado. Mas quando eu paro para converter uma coisa ou outra por curiosidade e tal, e ainda dando uma escorregada, assim, eu vejo que, cara, meu custo de vida nos Estados Unidos é menor que no Brasil, cara. Na verdade, assim, eu tenho planilhado isso, é que as pessoas não acreditam. Mas, novamente, eu acho que o custo de vida em Orlando menor, de repente, do que no Rio. Não, com certeza. O de Miami não é. Ele é muito próximo, um pouquinho a mais. Depende muito da sua vida, o teu estilo de vida. Mas a vida que eu tinha confortável no Rio, graças a Deus e tal... Aqui você tem a mesma vida muito mais confortável. Exatamente o que eu ia dizer. Na verdade, assim, para não falar diferente... Você tem uma casa melhor, carro melhor, tudo melhor. Não, então, eu gasto menos aqui e tenho uma qualidade de vida melhor. Melhor. Isso é claro, estou comparando Rio de Janeiro com Orlando. Mas, cara, se eu comparar São Paulo com Orlando, então nem se fala, tá? Porque São Paulo é um mito, né? São Paulo é uma cidade que a pessoa... Não, São Paulo é mais barato que o Rio. O custo de vida em São Paulo é muito menor que no Rio. Só que, estou te falando. Só que, é claro, não dá. Vamos comparar banana com banana, laranja com laranja, né? Então, vamos comparar o Leblon com o Itaim, né? Se você comparar os bairros, assim, de poder aquisitivo, de custo, você vai ver que São Paulo está mais barato que no Rio. E quando eu comparo, eu que vivia no Rio e hoje eu vivo em Orlando, cara, o custo de vida aqui é muito menor, eu gasto menos e tenho uma vida muito melhor. Mas, é claro, se eu fosse morar em Nova York, né, eu trocaria a minha casa no Rio por um kitnet em Nova York. Em Manhattan. Um kitnet em Nova York. Mas sabe, assim, isso é que as pessoas também têm que entender, que os Estados Unidos tem diferenças, muito de onde você vai escolher a tua cidade. Mas como eu estou em Orlando nesse momento, eu faço esse comparativo, a vida aqui, mesmo convertendo no dólar do jeito que está, o dólar hoje está, vamos botar que está em torno de 5, o custo de vida aqui é muito menor, menor, e tem uma entrega melhor, eu diria. Eu parei de converter alguns anos atrás porque eu comecei a perder realmente a noção de quantas coisas custavam no Brasil. Porque desde que eu saí, a sensação que eu tenho quando eu vejo alguma coisa no preço do Brasil é que tudo está 2, 3 vezes mais caro de quando eu saí. Com certeza. Eu não sei se é isso mesmo, mas assim, a sensação que eu tenho é de que está tudo muito, muito mais caro de quanto eu saí. E tá. Então eu comecei a perder essa relação. Então eu já não converto mais. E tá, assim, o truque bom é a preço da Coca-Cola, né? Coca-Cola e do Big Mac. Vê quanto custa uma Coca-Cola e converte um Big Mac, a partir daí você vai convertendo o resto. Aqui você falou de Coca-Cola e Big Mac, aqui tem umas coisas engraçadas. Engraçadas não, às vezes é preocupante, mas comida, você tem coisas de comida que são super baratas e você tem coisas que no Brasil são super baratas que aqui não são baratas, né? Então, você tem umas coisas assim que às vezes você tem que se adaptar, né? Você tem que entender o funcionamento. E, enfim, tem umas coisas de cultura que são diferentes, não é nem questão de melhor ou pior, mas o que eu acho assim, que é o grande barato daqui é que você tem uma qualidade de vida melhor no geral, sabe?
você acaba morando num lugar melhor, tranquilidade, assim, violência, essas coisas, cara, nem se fala, porque essa é a tranquilidade que você tem. E olha que Miami não é um paraíso, tá? Miami é uma cidade considerada violenta, padrão americano. Violento americano. É considerado, essa é uma cidade considerada onde tem o maior número de furto de carros, essas coisas assim. Não é uma cidade paraíso, tá? Mas eu vou te dizer, eu me sinto extremamente seguro para todos os lugares que eu vou. Pois é, cara, que o violento americano... Pois é, o violento americano não chega aos pés do que sei lá... do que é um lugar tranquilo no Rio. Não, no Rio não. No Brasil. No Brasil, assim, sei lá, no meio da Amazônia... Então você tem uma tranquilidade no geral, assim, e eu acho que essa experiência de crescer nos Estados Unidos que meu filho está tendo, eu acho que é um negócio que é a melhor coisa que um pai pode dar para um filho. Porque, primeiro, começa o seguinte, fluente em inglês. Essas crianças com 1 ano de escola tá fluente, está te dando aula de inglês. Isso vai levar ele para toda a vida. Isso vai abrir portas para ele para toda a vida. Não é cursinho de inglês, entendeu? É outra parada, é outro nível. É um nível de imersão e de comunicação que essas crianças têm que é enorme. Sem contar toda a parte neurológica, né? de enquanto no desenvolvimento da criança, aprender uma nova língua. Isso é outro nível também de comunicação, sabe? Então, você dá primeiro essa segurança e essa tranquilidade. Segundo, esse contato com pessoas do mundo inteiro, de diferentes nacionalidades, diferentes línguas, né? E essa criança ainda desenvolver e ser fluente no idioma, cara, como o inglês, que é um idioma importante. Então, assim, como experiência de vida para os teus filhos, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer para os teus filhos. Cara, eu já até falei aqui no canal, daqui a pouco o pessoal do curso de inglês vai querer brigar comigo. Mas, cara... Não, é importante você vir com alguma coisa. Mas tipo agora, assim, cara, esquece cursinho... É outra coisa. Esquece cursinho de inglês, cara, porque é o seguinte, o curso de inglês dá aquela base, ok, beleza, mas, cara, quando você chega aqui, você percebe que você não fala nada. Ou você fala assim, tipo, parecendo, não sei. Cara, eu acho até que de repente para você escrever uns e-mails, para você se comunicar, ou se comunicar mais no dia a dia. Não, lindo. Mas... Agora, criar laços com pessoas depende de uma fluência além do que você aprende. É uma coisa que você tem que viver. O peso, o maior problema que eu tenho com o inglês até hoje é o peso da palavra. Quando eu falo uma palavra, que peso essa palavra tem? Porque para mim é só uma palavra. Eu não internalizei isso, eu não vivi isso na minha vida. Então as palavras, elas não têm peso, elas não têm significado. Não tem significado, eu entendo o que é, mas ela não tem o apego emocional, entendeu? Então tudo que eu escuto aqui do inglês, mesmo se o cara começar a me xingar, o que ele está me xingando não me atinge, porque eu não tenho aquele peso daquela palavra ali. Entendeu? É diferente quando você vive a língua, você pega isso, e é uma nuance da comunicação super importante para construir esses laços. Cara, é fogo, porque tipo assim, poucas pessoas falam isso. E essa que é a ideia aqui do canal, é tentar fazer alguma coisa mais assim, real. As pessoas desenham umas coisas assim, sabe, que não são reais do dia a dia aqui. Às vezes até para aquela pessoa no lugar onde ele mora, naquele bairro, na vida dele. Mas assim, por isso que eu falei, é muito difícil você generalizar Estados Unidos. Porque, tipo assim, sei lá, anos 80, você não tinha hoje o acesso à informação que você tem hoje. Não. Né? A internet não existia. Então, assim, para você aprender inglês, só tinha um modo, cara. Ou você ia pro cursinho de inglês, como a maioria ia, eu fiz anos curso de inglês, ou você tinha um pai muito rico que ia te mandar fazer um intercâmbio. Mas isso era raro. Então, tipo assim, só que nos dias de hoje, cara, a molecada aprende a falar inglês na maternidade, né? Aquela base, não aprende. Aquela base, ela aprende na maternidade, né? Aprende vendo o YouTube. Vendo o YouTube, a base. Então, a base que o curso de inglês dava pra gente, hoje quem tá dando é o acesso à informação. Sim. Né? O acesso à informação, facilidade ao acesso à informação. Mas só que para você fazer uma imersão e para você realmente falar inglês,
cara, tem que vir pra cá. Tem que ir pra uma escola, tem que conviver com a tribo. Tem que conviver com o americano. Tem que conviver com a tribo, e aí você vai, porque senão você vai ficar frustrado, cara. Se você acha que você vai fazer 10 anos de curso de inglês, me formei, agora falo inglês. Chegando aqui, eu tenho até um caso de um amigo, super querido, especial, que é o Alexandre. Ele foi assumir um cargo em Nova York e tal, e ele se preparou pra caramba, ele é um cara extremamente preparado e tal. E no primeiro dia ele foi lá para ser diretor da operação, e primeira reunião com todo o time, né? 40 e tantas pessoas lá de um banco e tal. Cara, primeiro dia ele virou pro cara do lado e falou assim, cara, não tô entendendo nada. Ele falava assim, tipo assim, cara, o inglês do nova-iorquino, eu fiquei perdido. Ele que achava que tava bombando no inglês, ele tem um inglês bom. Primeira semana, cara, ele ficou doido. E aí, o que ele fez? Ele pegou um professor de Nova York, e esse cara ia com ele no trem, indo e voltando do trabalho, e trocando ideia com ele. Tipo assim, claro, ele já tinha a base, ele se preparou para isso, mas levou 6 meses para ele ter um inglês, de boa. Porque ainda mais Nova York, tem sotaque de tudo quanto é lugar do planeta Terra. Esse sotaque é o que dificulta isso me marcou muito. Ele me falou assim, cara, primeiro dia, reunião rolando, todo mundo me dando boas-vindas e tal, orçamento, planejamento. Eu virei pro cara lá e falei, cara, não tô entendendo nada. E sem contar... O que eles estão falando? Sem contar que sempre... Gíria, né? Por mais que seja uma reunião come de as negócio, palavras, né? Tem as gírias, às vezes tem as piadinhas, você não entende no início, entendeu? Eu já estou começando a pegar. Você viu, hoje eu tive uma reunião aqui, 1h20, toda em inglês, cara, assim, funcionando super bem, assim, entendendo, os caras falando, jogando as ideias, as duas pessoas que eu tive na reunião falam super rápidos, né? E jogam piadinhas, porque eles são todos sagazes, assim, então sempre tem uma piadinha no meio. No início, se eu tivesse começado a trabalhar com esses caras quando eu cheguei aqui, eu ia ficar boiando. Mas é engraçado que quando você começa, ouve, tá sempre falando, sempre ouvindo. Eu parei com português, eu escuto tudo em inglês, eu não boto nem legenda. Uma coisa que é super diferente também, jornal. O jornal que você assiste é uma coisa. Quando você vai ler, é outro inglês. É um inglês completamente diferente da leitura. Então eu comecei a me forçar a ler jornal. Ler jornal, tentar descobrir que palavra é essa, procurava o significado em inglês. Eu comecei a cortar a coisa do português. E sempre tentar ouvir o máximo que eu podia. Por exemplo, eu botava uma música para escutar, que a música às vezes a gente nunca presta atenção na letra, eu começava a prestar atenção na letra. E se eu não estivesse entendendo, eu procurava a letra na internet e começava a ler. Porque eu queria treinar o meu ouvido a identificar os fonemas, a identificar as palavras. E é engraçado que algum momento, eu não sei que momento foi, algum momento foi assim, clique, eu entendia tudo. Comecei a entender 90%. Chega uma hora que você acorda e você une as pontas. Cara, exatamente. É como tu dormiu, o cérebro juntou aquela informação e pronto, está disponível para uso. Fez o download. Fora essa questão do inglês, assim, uma coisa que me marcou muito, e hoje eu entendo, né? Que me falavam muito assim, Celso, as reuniões têm uma dinâmica, tem hora para começar e tem hora para terminar. Chega antes da hora marcada para você poder aproveitar o teu tempo. E, cara, não se estende não, porque senão o cara vai mandar para você um let's go to the point. E tchau. Então você tem tipo assim, muita reunião aqui é show de calor, né? Valendo, aí você vai. Se vira nos 30. E o cara, assim, você tem que entrar com o problema, a solução do problema e o desenrolar dessa situação toda. Mas, novamente, eu acho que isso varia muito de business, qual tipo de business você está tratando. Mas eles normalmente não têm muita paciência para reunião. O negócio é o seguinte, você já tem que chegar ali, apontar o problema que o cara tem e você apresentar a solução. Se você conseguir fazer isso de primeira e ganhar o cara, você ganha mais 15 minutos, entendeu? Mas assim, eles
Principalmente quando o cara tem mais de um business, não sei o que, eles são muito ocupados. Exatamente o que eu tô te falando, assim, cara. Reunião aqui é show de calouros, cara. Você tem lá a hora para entrar, a hora para sair, você canta bonitinho. Se o jurado curtiu o que você tá cantando, ele vai te dar um pouquinho mais de tempo. E você vai ganhar o prêmio. Agora, se você entrar desafinado, se não conseguir desenvolver e se não conquistar a plateia, cara, let's go to the point, bye e tchau. Você não consegue nem marcar a reunião de novo. Não. Porque ele vai falar, não, esse cara só perdeu meu tempo. Exatamente. Aqui, na verdade, assim, outra coisa também interessante, né? O americano, ele tem mais do que nunca um comprometimento com o tempo dele, né? Eu acho que até a questão da cultura de ganhar por hora, de medir o seu resultado por ano. Então, assim, quanto você ganha por hora? Quanto tempo eu vou investir? Exatamente. Quanto tempo eu vou fazer? Quantas horas eu vou levar para realizar esse trabalho? E outra coisa. Como eles dão valor ao tempo? Como o americano tem o tempo como um norte, não só para o trabalho dele, como para as relações dele, para o dia a dia, né? Outra coisa que eu percebi, acho que isso também muda de área, tá? Mas, por exemplo, com esse pessoal que eu trabalho hoje, a primeira vez que eu fui lá conversar, eu fiz uma apresentação em PDF, imprimi a apresentação, mandei por e-mail no dia anterior, falando assim, olha, esses são os tópicos que eu gostaria de falar na reunião. E aí chegou na reunião, tudo que eu já tinha que falar para o cara, ele já tinha lido, já sabia o que ele precisava. Então a minha reunião foi super ao ponto. Eu fiz uma breve introdução do que eu fazia, de qual era a minha experiência, e propondo as soluções para o problema do cara. E as soluções, ele falou, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Aí ele já veio com outro PDF que ele fez, em cima do meu, falando, olha só, eu gostaria que você implementasse isso, isso e isso. Eles são muito objetivos. Passou, virou o ano. Eu estava trabalhando só alguns meses, virou o ano. Eu pedi uma reunião novamente para implementar os outros projetos, para preparar o planejamento do ano. Sentei com ele, fiz a mesma coisa, mandei com antecedência, sentei com ele, fiz um PDF bonitinho. Chegou lá, o cara já tinha as respostas, já sabia o que queria e ainda falou assim, eu preciso das suas métricas de objetivos até o final do ano. E ali ele já marcou todas as reuniões até dezembro. É muito prático. É impressionante, é tudo muito organizado. Então, se você já demonstra essa organização desde o início, o cara fala, esse cara, ele já me atende porque ele é organizado. Tem americano aqui, tem empresas americanas, executivos americanos que já tem agenda marcada para o ano inteiro. Sim. Então ele consegue otimizar o tempo dele, ele consegue performar melhor no trabalho dele, porque como eu te falei, aqui é tudo norteado por tempo. Tempo. Quanto vale teu tempo, quanto custa a tua hora, quanto você ganha por ano. Esse conceito de ano é muito interessante, né? No Brasil, as pessoas medem muito quanto ganham por mês, né? E aqui, como tem uma visão mais de médio e longo prazo, o cara quer saber quanto ele vai ganhar por ano. Porque aí, ele, com o orçamento dele por ano, ele consegue se planejar melhor, ele consegue poupar, ele consegue saber em que ele pode realmente se comprometer. E tem outra coisa, os pagamentos não são mensais, né? Os pagamentos normalmente são quinzenais, né? Ou o cara recebe por semana ou ele recebe a cada 2 semanas. Dificilmente você tem um pagamento por mês. Assim, né? Depende muito. Eu acho que... Aqui eles não pensam em 12 meses, eles pensam em 52 semanas. É assim que funciona. Eu vejo muito isso. Tipo... isso mudou minha cabeça. Eu já venho desde bastante tempo pensando, poxa, quanto eu gasto por ano, quanto eu ganho por ano, quanto eu preciso poupar, quanto eu preciso guardar para minha aposentadoria, qual foi o impacto que teve algumas despesas na minha aposentadoria, qual foi o impacto que teve o colégio da minha filha, a faculdade da minha filha na minha aposentadoria. Então, na verdade, assim, o modelo mental muda, né? Enquanto no Brasil você pensa muito no dia de hoje, no mês de hoje, nas contas de hoje, e é isso. Aqui não, aqui você pensa muito no teu futuro, então, a médio e longo prazo. E eu até, né, eu converso com alguns colaboradores meus no Brasil, alguns parceiros, eu falo, cara, quanto você ganha por ano?
Porque vai ficar mais fácil de você entender até se tá bom para você ou não. Né? Fica muito melhor você ter esse modelo mental de pensar por você tem essa coisa das contas mensais, né? Mas aqui é isso que eu tô falando, você começa a pensar nessas contas em intervalos semanais. Então, por exemplo, como boa parte dos... Quer dizer, tem muita coisa que eu faço que é esporádica de recebimento, mas a maioria dos meus recebimentos são quinzenais. Então, de 15 em 15 dias tem o dia da nota fiscal, o dia que eu faço a nota fiscal da galera. Dia da felicidade. Mando para todo mundo, 2 dias depois está lá caindo na conta. Agora, você tem... E aí, em cima desses recebimentos quinzenais, é que eu faço toda a minha organização de pagamento. Entendeu? Cara, você trabalhou a vida inteira com música. Desde que eu te conheci, você já trabalhava com música. Aqui nos Estados Unidos, você continua trabalhando com música, é claro, até porque é um dom que você tem incrível, você é um cara referência nesse mercado. Se você tivesse que escolher uma outra profissão ou uma oportunidade de negócio, imagina que você vai dar uma dica com seus 7 anos de experiência nos Estados Unidos, para quem está querendo vir para cá, para quem está querendo empreender aqui, para quem está querendo vir trabalhar aqui, de uma forma legal, tirando o seu visto, pegando autorização, fazendo seu planejamento, em tudo que sempre que a gente fala aqui, que é melhor fazer as coisas certas para aumentar a probabilidade de dar certo. Mas o que você indicaria para um amigo seu que está querendo vir para cá, que está querendo empreender aqui? Alguma oportunidade, algum mercado em crescimento, algum mercado que seja mais lucrativo, alguma coisa fácil de iniciar? Que negócio você iniciaria hoje se você não trabalhasse com música? Tá. Bom, primeiro, eu sempre fui empresário, né? Empresário da música. Eu trabalhava com música, mas o meu negócio era o estúdio, meu negócio era o selo. Eu tinha a música como um negócio, né? Eu era o cara que metia a mão, fazia as minhas coisas lá, tinha gente para administrar, mas eu sempre fui um empresário, né? Eu sempre entendi que eu ia ganhar muito mais trabalhando para mim mesmo do que trabalhando para os outros. Então, sempre esse foi o meu foco. O mercado da música que tomou um grande tombo em 2000, e isso eu tive que repensar o meu business, né? E aí eu montei uma empresa de vídeo no Brasil, tipo uma empresa de vídeo, produção de conteúdo durante 15 anos no Brasil, né? Então, assim, o que eu posso dar de dica para quem quer fazer algum tipo de negócio aqui é o seguinte: faça algo que você domine, um assunto que você entenda muito bem. E a chance de dar certo aqui é enorme, porque tudo aqui é feito para dar certo. É diferente do Brasil, que você tem o governo brasileiro como um cara, como um sócio que só tira dinheiro da empresa. Ele não te dá nada e ele te tira dinheiro todo mês, você ganhando dinheiro ou não. Aqui, você só vai começar a pagar imposto na hora que você estiver lucrando, sabe? Então, empreender nos Estados Unidos te tira um peso gigante, que é o Estado que você carregava no Brasil. Então, na hora que você chega aqui, você sente que as coisas funcionam, sabe? Caraca, é tudo simples. Por quê? Porque você não está carregando um Estado nas suas costas, né? Então, assim, se você domina daquele assunto, qualquer negócio que você vai abrir dentro de uma coisa que você domine, a chance de dar certo aqui é enorme, né? Se você for profissional, se você for um cara que se dedique e que leve a sério, né? Não pode ser uma coisa de oba-oba, porque o americano não engole isso. Agora, se for uma coisa que você domina e você é sério no assunto, qualquer negócio que você abrir aqui vai dar certo, cara. Outro dia eu até gravei um vídeo aqui de um pensamento que eu tava tendo, tipo assim, você tem que tomar cuidado aqui, porque a probabilidade do teu negócio dar certo é muito grande e você tem que estar preparado para crescer. Para crescer. Porque a maioria das pessoas aqui, o negócio dá certo, ele começa a ganhar dinheiro, não está preparado para crescer e acaba. Né? No Brasil você não chega nem nesse estágio de deu certo. Né? Você já morre ali na praia. Aqui não, aqui você começa a pegar a onda está incrível, mas começa a crescer muito. Então você tem que estar preparado aqui. Acho que um dos maiores desafios que eu falo aqui se você tiver uma ideia boa, se você tiver um bom trabalho, se você tiver capacidade de trabalho ou de montar uma empresa, é legal, cara,
esteja preparado para crescer e para ganhar dinheiro e para escalonar. Escalonar. Porque senão, aqui diferente do Brasil, aqui você quebra na hora que você não consegue crescer. Na verdade, é que você não consegue crescer, na hora que você não tem capacidade de crescer. De gerenciar um negócio, de gerenciar mais pessoas, de entregar mais produtos, né? Isso é um pouco diferente. E realmente, nesse primeiro momento que eu estava aqui comparando a contabilidade no Brasil com a contabilidade nos Estados Unidos, os impostos de um lado e de outro, cara, deu um curto na cabeça. Porque fala assim, como assim? Eu não tenho que pagar imposto todo mês? Não, só se você tiver lucro. Mas assim, mas isso aqui... Não, você só vai pagar imposto se você tiver lucro aqui. Então, me deu um curto na minha cabeça no início, sabe? Você tem um monte de coisa que no Brasil você não pode descontar, e aqui você desconta. É que aqui realmente você paga o imposto do lucro. Por exemplo, se você pegou o teu lucro e reinvestiu, você não vai pagar imposto por esse lucro. O teu reinvestimento é gasto. Né? Investimento. Então na verdade, isso ajuda você a crescer pra caraca. Porque você consegue comprar equipamento, você consegue botar mais uma pessoa para trabalhar, você consegue escalonar as coisas. É o que eu falo muito da diferença de quem tá aqui vivendo, né, o game aqui, e quem tá de fora, ou quem tá só fazendo vídeo institucional. Porque assim, tanto que a ideia daqui é fazer meio que um diário do dia a dia. Eu comecei a fazer o canal para poder daqui a 10, 20, 30 anos olhar de como foi a minha trajetória aqui e ter isso registrado para mim. E acabei compartilhando com todo mundo para ver se ajuda as pessoas. Eu acho que, cara, qualquer informação, porque assim, você tem muita informação de gente assim falando, vem que é sensacional, não sei o quê. Eu cheguei a ver esses vídeos, eu falo assim, cara, quando eu via antes, eu já ficava desconfiado. Eu falava, cara, não pode ser tão sensacional. Eu já fui várias vezes. Tem um monte de dificuldades, né? E quando eu morei aqui e comecei a ver, eu falei, cara, propaganda enganosa total. É muito bom? É muito bom. Mas você tem que... Não é mágico. Você tem que arregaçar a manga e fazer. E se você tem as informações, esse processo é muito mais tranquilo. Cara, meu amigo, é o seguinte. Os Estados Unidos não é para amadores. Não é para aventureiros. Não. Entendeu? Então, de cara isso. Se você for um aventureiro, um amador, você não vai durar muito aqui. Não. E se você for aqui não viver uma vida verdadeira, uma profissão verdadeira, você também não dura aqui. Aqui não tem a cortina de fumaça que às vezes tem no Brasil, de você estar ali fazendo uma coisinha, aquele conceito de vai empurrando com a barriga. E daqui, aqui eles sabem separar muito bem a vida pessoal da profissional. Cara, não dá mais para trabalhar contigo, ou a tua empresa não deu resultado. A amizade continua. No Brasil, o pessoal fica magoado, né? Magoado. Então, assim, aqui não tem isso. Então, eu acho que é uma diferença muito grande. Mas você entender que no Brasil, desde o dia 1, você começa pagando imposto, tendo lucro, tendo prejuízo, sei lá, investindo, e aqui você só vai pagar do lucro. E você pode realmente abater muitas coisas como despesa que são pertinentes ao trabalho, né? Desde a gasolina do teu carro para visitar um cliente, essas coisas assim. O teu carro. O gasto do teu carro. Isso para mim foi um choque, sabe? No primeiro momento, eu não entendia. Celso, uma coisa engraçada que logo que eu comecei a vir para cá, eu vi, e às vezes eu entrava nos estúdios aqui, que o cara tinha todos os equipamentos, todos. Ele virava para você qual microfone você quer, porque se eu não tiver, eu compro. Eu achava isso assim, eu falava, surreal. Mano, mas por quê? Depois eu entendi por quê. Porque se ele não gastar com o business dele, ele vai pagar imposto sobre esse dinheiro. Então, ele gerencia... Melhor investir, né? Exatamente, porque ele vai dando uma experiência para o cliente que nenhum outro lugar vai ter. Então, ele está sempre à frente, porque ele tem os equipamentos mais novos, ele tem as novidades, não sei o quê. E cara, é impressionante. Isso é no geral. Você vai nos estúdios, é comum o cara falar assim, se tiver algum equipamento que eu não tenho, você me fala que eu compro. Às vezes você vai fazer um trabalho que não custa nem o equipamento,
Mas o cara compra para não perder o business com você e ele sabe que esse equipamento vai ser útil e ele tá fazendo negócio, entendeu? Porque o cliente aqui tem muito valor, né? Porque Sim. o cliente aqui, é como eu falo, como tem uma visão de médio e longo prazo, esse cara vai me trazer dinheiro ao longo da vida dele comigo aqui e vai me trazer boas indicações, né? Então, assim, são coisas diferentes que acabam você se assustando no primeiro momento, como eu te falei. No primeiro momento, a minha cabeça deu um curto. Depois, tipo assim, você vai acreditando no que o contador tá falando, tá tudo certo. Depois você entende um porquê que faz muito sentido, né? Porque isso é que gera o mercado, gera o mecanismo americano. Faz a roda girar, porque em algum momento, nesse compra e vende, nesse gasto, o imposto está indo para o governo. Para alguém, né? Ele porque pode não sair equipamento, do o cara teu que lucro, vendeu o equipamento está pagando imposto. Exato, né? ele pode não sair do seu lucro, mas ele vai sair do lucro de alguém nessa carreira. O imposto fica mais distribuído. Exatamente. Né? E você acaba também gerando mais pontos de venda, mais pontos de serviço, sem matar o cara. E mais gente empregando, porque esse é o grande barato. Na hora que você dá esse benefício ao empresário, na verdade o que você está fazendo é gerando emprego. Porque o cara consegue ver que ele pode pagar uma outra pessoa em vez dele porque ele não precisa pagar esse imposto. Aquela outra pessoa faz parte do gasto dele. Entendeu? Então ele começa a perceber de que às vezes é muito melhor ele ter várias pessoas trabalhando, porque ele aumenta a produtividade dele, do que ele parar em 2, 3 pessoas e tentar tirar o máximo de lucro do que ele consegue daquilo. Entendeu? Porque ele vê isso a longo prazo, que ele constrói uma empresa melhor, mais sólida, com melhor atendimento. Por isso que tem esse negócio do crescer. Primeiro é muito dinheiro que tem aqui. A gente está falando da maior economia do mundo. Então, é um volume de dinheiro circulante gigante. Então, se você está dentro dessa cadeia de trabalho, alguma hora esse dinheiro vai passar na tua mão. Essa oportunidade vai passar. Agora, você precisa ser um profissional sério, uma pessoa dedicada, levar as coisas a sério, sabe? Você não pode tratar o cliente de qualquer jeito, você tem que dar atenção. E é realmente isso que você falou. Se você dá uma pisada de bola, dificilmente o cara vai te dar uma segunda chance. Isso foi um choque também, porque a gente acaba criando muita proximidade com os clientes, né? Eu que tenho uma empresa de 16 anos, tem cliente que está comigo há 15 anos, né? Eu tive que montar mesmo um time aqui para atender os jobs aqui, atender os clientes aqui e nortear a cabeça dessas pessoas, né, do time. Porque não adianta, você está atendendo cliente americano e empresa americana. É diferente de atender cliente brasileiro, empresa brasileira. Uhum. Não é certo, às vezes até não é certo, mais errado, não é diferente. Então você tem que entender essas diferenças justamente para ter um peso, como você falou, das palavras. Eu acho que fora o peso das palavras, existe o peso das ações. Né? E aqui você é muito observado por isso. Sim. Pelo peso das ações. Então, se você está atendendo um cliente, como é que está a atuação perante os problemas dele, perante as dores dele? E essa atuação tem que ser ativa, viu? Não é uma coisa que você tem que esperar o cliente pedir para você, não. Você tem que tentar o tempo todo estar identificando o problema e estar levando ao cliente. Olha, eu acho que a gente pode fazer assim. Olha, isso aqui eu acho interessante agir dessa forma. O valor agregado é muito maior do que o preço em si dessa relação, né? E outra coisa, quando você age dessa forma, ele vê que você está motivado. Motivação aqui, você ter uma pessoa motivada aqui, se você é uma pessoa motivada, o cara te dá um puta de um valor. Porque ele fala, pô, esse cara tá com a faca no dente, ele vai fazer, entendeu? Então essa motivação que você mostra justamente nessa apresentação. O tempo todo que você pega do cliente informação, você identifica os problemas dele e resolve as soluções antes mesmo dele ver onde é que está o problema dele, são coisas que isso tem um valor enorme aqui dentro. Entendeu? Que é aquela história, existem excelentes profissionais aqui. Só que se você se mostrar tão bom ou melhor, você vai ficar com... O cara não vai querer mudar de você. Então você tem que ter essa... Porque a galera que disputa com você aqui, tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Então aqui não dá para fazer nada empurrando com a barriga. Nada. Tudo tem que ser levado muito a sério. O quanto mais organizado você for e quanto mais atento ao tratamento do cliente você for, mais sucesso você vai ter. Então, toda essa coisa que às vezes no Brasil a gente leva muito de amigo, né? Pô, e aí, beleza, não sei o quê. Aí o cara falou, pô, tá dando um problema aqui. Ah, beleza, segunda-feira eu resolvo.
Aqui não tem essa não. O cara liga pra você, olha só, tô com um problema aqui, você tem que parar tudo e resolver. Cara, outro dia, a minha garagem, né, deu um problema e tal, na porta. E aí eu falei, cara, pô, não vou querer incomodar a pessoa, dona da casa, enfim. Não vou poder incomodar ninguém. E aí mandei uma mensagem pra um cara dia 25 de dezembro. Em 1 hora o cara tava aqui na minha casa, me explicando o que tinha acontecido com o portão da garagem, só uma besteirinha, era uma configuração e tal. E recebeu o dinheiro dele e foi embora. Tipo assim, sabe? Chegou aqui, me atendeu super bem, me explicou tudo, me deu folder, me deu imã de geladeira. Cara, isso dia 25 de dezembro, né? O cara prestando um serviço, chegou aqui com uma van estruturada. Eu vou indicar ele ganhou o cliente para a vida. Não, e o que vai acontecer quando o teu portão quebrar? Vou ligar para ele. Não vai nem procurar outro. Nem pensar. Então. Nem pensar, porque assim, o cara me atendeu super rápido, super bem, numa data complexa. Eu chego aqui num padrão, tudo arrumado, pô, uniformizado, com a van dele toda equipada, me explicou tudo. Era uma besteira, uma coisa de configuração e seguiu a vida. O nível de atendimento aqui já é muito alto. Então, se você não entrar pelo menos nesse nível, você está fora, sabe? E o nível do atendimento do Brasil, às vezes, é lá embaixo. Então, qualquer coisa que você faça melhorzinho, você já é o rei da parada. Aqui não, aqui a régua é mais alta, sabe? Você tem que se esforçar mais. Então, mas eu acho também que tem muito mais oportunidade. Sabe? Você vê muito mais oportunidade. Você tem muito mais gente disposta a pagar bem por um bom serviço. É a verdade, cara. Esse canal até tem um nome que é uma homenagem da minha tia, porque ela morou nos Estados Unidos aqui na década de 70, né? E ela sempre falou a vida inteira pra mim, meu filho, dólar é dólar, dólar é dólar. Sempre, eu nasci, ela falou isso pra mim, meu filho, dólar é dólar. E ela falava, né, da maravilha que era os Estados Unidos, de como era bom trabalhar, ganhar dinheiro, como você era valorizado e tal. Ela sempre me falou isso. E é verdade, assim, é o país da oportunidade, realmente. Sim, o país da oportunidade, né? Não é uma coisa assim de slogan, não, mas é verdadeiro. Mas é uma oportunidade para quem está disposto a trabalhar. Com certeza. Para quem não tem preconceito com o trabalho. Com certeza. Para quem é sério, sabe? É o país das oportunidades. Agora, se você acha que vai vir para cá, vai dar um jeitinho, vai achar uma boquinha, esquece, não é o lugar. Aqui não é lugar para preconceito. Mas, Jovô, que bom te trocar essa ideia contigo, que bom que os Estados Unidos reconheceu o teu trabalho, que bom que você está aqui e até a próxima. Quem quiser aí dar uma olhada, digita aí no YouTube, no Google, em tudo quanto é lugar, Paulo Jovô, para conhecer o trabalho desse cara. Valeu, Jovô. Valeu, Celso. Abraço.